Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos agora gravar o vídeo sobre as minhas reflexões sobre o texto de apresentação do livro O Foro de São Paulo, o livro de Olavo de Carvalho, O Foro de São Paulo, a Ascensão do Comunismo Latino-Americano. Tá? Eu demorei um pouco para gravar o vídeo porque, enfim, foi algumas coisas que eu anotei, algumas informações interessantes, para saber se o que o editor, no caso, aqui na apresentação, se o que ele escreveu de fato é verdade ou se é mentira, tá? E, ao meu ver, sim, é verdade, porque teve muitos fatos aqui interessantes sobre alguns personagens, como o Oliverio Medina e a esposa dele, a Ângela Maria Slongo, entre outros personagens também, como o Evo Morales e Fernando Lugo, que seriam os respectivos presidentes tanto da Bolívia quanto do Paraguai, na época de Lula e Dilma, tá? E eu vou começar falando aqui sobre uma entrevista que foi a Painel Globo News, de 30 de junho de 2012, com Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores, na época de FHC. Abre aspas. William, eu acho que a explicação para essa confusão que impera às vezes, que os analistas me cernem, é explicável por uma palavra simples: o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, então, um pacto de solidariedade partidária. E isso, ao meu ver, explica Lula, explica a posição em relação ao Paraguai, explica a posição em relação ao Chávez, a condescendência em relação a Evo Morales, explica uma certa também condescendência em relação ao presidente do Equador. Esse, eu acho, o fio condutor é essa solidariedade partidária que nasceu no Foro de São Paulo. Fecha aspas. Só que o Luiz Felipe Lampreia, ele não é nenhum inocente, porque ele também faz parte de um projeto de um globalista ferrenho, um cara chamado George Soros. Não sei se vocês já ouviram falar dele, tá? E o projeto é o Syndicate Project. Ou seja, é aquela, né? Eles ocultaram a existência do Foro de São Paulo por muitos anos, por mais de 18 anos, e depois, quando perderam, entre aspas, as eleições, eles resolveram falar, pelo menos isso, dentro da Globo, especificamente na Globo News, por um ex-ministro das Relações Exteriores. Ou seja, ele sabia de algumas coisinhas, não sabia? E essa entrevista foi com William Wack, se eu não me engano o nome dele. Enfim, eu vou deixar o link na descrição. Todas as coisas que eu for falando e as fontes vão estar na descrição desse vídeo aqui, tá? Voltando aqui, sim, a entrevista Globo News, o que explica a confusão da América Latina é o Foro de São Paulo. Como essa aqui é a frase do próprio Silvio Grimado. O texto começa assim. Então, o Foro de São Paulo é uma organização que reúne de maneira promíscua partidos políticos, organizações, espaço horroristas, porque eu tô falando assim por conta do algoritmo do YouTube, tá? E grupo narco.traficantes. Tá, mas só que tem uma informação que é um editorial enviado ao Diário do Comércio, 4 de dezembro de 2006. E o texto é Lembretes Indesejados, o texto do Olavo de Carvalho. Ele lê esse texto todo no primeiro episódio do True Outspeak, que você pode achar no Spotify, tá bom?
E esse texto ele fala que, eu não vou ler o texto todo, mas ele fala que o Foro de São Paulo é a antiga OLAS, que era do Fidel Castro, antiga Organização Latino-Americana de Solidariedade. Ou seja, já é uma ideia antiga. Porque o que aconteceu? Foi um pacto de solidariedade partidária devido às consequências da queda do Muro de Berlim, tá bom? E bom, era uma unidade de ação, uma oposição, bem entre aspas mesmo, aos Estados Unidos. 20 anos depois da criação do Foro de São Paulo, o Fórum já governava 16 países, então a agenda de aparelhamento do Estado, infiltração no judiciário, limitação das liberdades civis, relaxamento no combate ao narcotráfico, perseguição da oposição e da imprensa livre. Vocês, hoje, precisamente dia 21 de setembro de 2022, vocês verem alguma relação, alguma coincidência nos dias de hoje? Hoje há as perseguições, há o emparelhamento do Estado, há o emparelhamento do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e tutti quanti, tá? Em pleno governo do Jair Bolsonaro. Bom, indo mais pra frente aqui, então os encontros do Foro de São Paulo marcavam um plano de ação, uns planos de ação para que os países se tornassem submissos ao Foro de São Paulo. Então, era aquilo que o Antônio Gramsci falava que seria o poder invisível, entendeu? Foi a estratégia gramsciana, praticamente ipsus literis, ao pé da letra. Tá. E temos alguns casos aqui que foi o caso do Olibério Medina e da esposa dele, a Ângela Maria Longo, tá bom? Que é o seguinte, é engraçado demais essas coisas. Tem uma entrevista que foi uma entrevista apresentada por Milena Buarque. E o entrevistador foi o professor Celso Napolitano, na FEPESP. Vou deixar o link aqui. E também teve o outro entrevistador, que foi o mestre em ciências sociais, Gustavo Menon, entrevistando o Medina. Olibério Medina, ele foi preso em 2005 pela Polícia Federal aqui no Brasil. Ele era um embaixador das Farc aqui, então ele era um costa quente, um cara assim, que até hoje ele tá aí, apesar da Veja ter publicado um artigo em 2019 com o título de Adiós, amigos. Ele não foi extraditado ainda. O único que foi extraditado, até onde eu sei, foi o Cesare Battisti. Mas o Medina não, ele não foi extraditado. E o que acontece é que esse é um caso muito peculiar, porque, olha só, além dele não ter sido extraditado, eu li um artigo, eu esqueci o nome do autor, vou deixar o link aqui também, que ele estava analisando o caso Medina, que foi a extradição número 1008. E os votos dos então ministros da corte, na época, falando sobre o tal do artigo 33, porque eles não extraditaram Medina por conta que ele era considerado um exilado político. Então, é o seguinte, além disso, a esposa dele, a Ângela Maria Longo, ela conseguiu, a pedido da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ela conseguiu um emprego no Ministério da Pesca. E ela foi nomeada exatamente no dia 29 de
de dezembro de 2006. E olha só, na época, olha aqui, ó, de acordo com a matéria, em dezembro, essa é a denúncia do Diogo Mainardi, pela revista Consultor Jurídico, que também foi para Veja, o texto completo. Abre aspas. Em dezembro de 2006, Ângela Maria Slongo foi nomeada pelo ministro da Pesca, Altemir Gregolin, para o cargo oficial de gabinete 2, com o salário é um código, tá, gente? 102.2. E o Altemir Gregolin, ele é afiliado ao partido do PT desde 1985, tá bom? E olha só, uma informação importante. Eu fui consultar o salário, era de R$ 2.694, isso em 2006. Sendo que o salário mínimo em 2006 era, segundo a MP, a medida provisória 288/2006, era de R$350. Ou seja, a gente tinha ao mesmo tempo que uma parte do poder, uma parte do governo estava com Medina preso na Polícia Federal, a outra parte estava dando um cabide de emprego para a esposa desse cara, do Medina. E o Medina, ele foi acusado, segundo a revista El Tiempo e a revista Cambio, ambas as revistas colombianas, foi acusado de homicídio, sequestro, extorsão, isso tudo na Colômbia, tá? Então, olha só, e também teve um e-mail encontrado no computador de Raul Reyes, que foi um dos ex-dirigentes das Farc, que foi tirado da vida em 2007, Medina, que prometia o envio de $5 milhões das Farc para a campanha do PT na época, tá? Então ele não parou com a influência dele dentro do Brasil. Além desse episódio, que com certeza é alarmante no mínimo, porque, primeiro, a Ângela Maria Slongo, ela foi nomeada e, segundo o ministro na época, mandou o currículo e foi por questões técnicas. E você dá um salário de R$2.600 numa época... Gente, R$2.600 em 2006 era muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo, saca? Porque você ganhava 300 e pouco, saca? Então imagina 2.600 naquela época. É o preço de compra que de hoje uma pessoa que ganha 15 mil tem, tá bom? Então, esse foi um dos primeiros casos que eu analisei aqui nesse texto de apresentação. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Tem documentos, tem provas, tem o número do documento, que é a extradição, e etc. Bom, o segundo caso é... Em maio de 2006, Evo Morales, então presidente da Bolívia, simplesmente estatizou 2 refinarias da Petrobras na Bolívia. Ou seja, ele tomou de assalto. Falou, é meu, e pronto. E 2 meses depois, o Lula anunciava um empréstimo de, pasmem, $332 milhões para a Morales, para abre aspas, construção de uma rodovia. Gente, olha só esse prejuízo, o negócio é pensar, o cara não pagou o dinheiro, tá? Ele não pagou, ele falou, velho, demorou a cobrar, abriu os peitos. E os militares, os patriotas militares, o que eles fizeram? Não soltaram nenhuma notinha de repúdio a Evo Morales, nem nada, ficaram na deles, entendeu? Ou seja, não fizeram nada. E só esse prejuízo, eu tava vendo aqui, a cotação do dólar na época era 2,17. Isso foi 720 milhões, 440 mil reais. Esse
foi um dos prejuízos, porque esse dinheiro saiu do nosso bolso e não foi pago até hoje. Já em 2011, a Dilma pede mudanças no Tratado de Itaipu, a pedido de Fernando Lugo, presidente do Paraguai e também membro do Foro de São Paulo. Lembre-se que o Foro de São Paulo é uma aliança de solidariedade partidária entre esses países. 20 anos depois, ele já estava dominando 16 países, tá bom? Então, quem foi a relatora desse processo foi nada mais, nada menos que a senadora Gleisi Hoffmann, que defendeu a aprovação das alterações no Tratado de Itaipu, triplicando de 120 milhões de dólares para 360 milhões de dólares pela energia não usada da usina de Itaipu. Ou seja, 2011 o dólar estava um pouco mais baixo. Eu peguei, como eu não vi qual que foi o mês dessa alteração do tratado, eu peguei aqui ainda a cotação mais baixa, que foi 1,59. Daria 568 milhões e 800 mil reais. Somando só esses dois prejuízos, o empréstimo a Morales, que ele estatizou 2 refinarias da Petrobras, mais essa alteração no Tratado de Itaipu, os dois, só esses dois fatos deu um prejuízo ao Brasil de 1 bilhão 289 milhões e 200 mil reais. Repetindo, 1 bilhão 289 milhões e 200 mil reais. Só esses dois fatos, tá? Ainda teve programas mais médicos, que a missão era missões humanitárias. E, bom, os dados da jornalista Graça Salgueiro diz que mais de 20 países recebiam serviços médicos de Cuba. Tudo bem a iniciativa de missões humanitárias, mas o problema é que Raul Castro, ele recebia 6 bilhões de dólares anuais. A quantia enviada ao Brasil, não tive os dados certos. E só que os médicos não recebiam o dinheiro todo. Tá? Apenas uma parte ficava com os médicos aqui no Brasil, outra parte, a maior parte, ficava com os governantes de Cuba. Tá bom? Bom, esses são alguns exemplos do professor, tá? Bom, o livro, ele já existia como projeto desde 1999. O primeiro denunciador do Fórum de São Paulo foi o José Carlos Graça Wagner. Tanto é que, antes do primeiro artigo, ele dedica o livro em memória do José Carlos Graça Wagner. Só que o Olavo, na época, ele não poderia escrever o livro porque ele iria para Romênia a convite de Jerônimo Moscardo, um ex-ministro da Cultura. Só que os arquivos foram confiados aos colaboradores do Mídia Sem Máscara e, abre aspas, e foi assim que por quase 2 décadas, praticamente tudo o que ficamos sabendo sobre a maior organização comunista da América Latina nos foi revelado por Olavo de Carvalho e seus colaboradores, fecha aspas. Bom, isso resultou em a princípio, na época de 2008, em 2 livros, que foi Conspiração de Portas Abertas, como o movimento revolucionário comunista ressurgiu na América Latina através do Foro de São Paulo, que foi o Paulo Diniz Zamboni, e O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Dr. Heitor de Paola. E ainda teve mais um livro, que foi o da Graça Salgueiro, O Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Só que esse livro aqui já foi lançado, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2016, tá? E olha só, o Olavo, ele teve muita... Tanto o José Carlos Graça Wagner, ele sofreu um assédio jurídico terrível. Foi humilhado, foi chacoteado,
virou motivo de piada, de chacota, porque por 18 anos a mídia toda escondeu o Foro de São Paulo. Eles sabiam, mas eles ocultaram, ou seja, foram cúmplices de a maior trama da América Latina, da seção, da maior organização da América Latina. Milton Temer, deputado petista e fundador do PSOL, entrevistado pelo Fazendo Média, ele disse o seguinte, abre aspas, o Olavo de Carvalho não é nem para ser comentado, fecha aspas. E o Olavo, sim, foi demitido do O Globo, que ele escrevia para o Globo, do Zero Hora, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil e Revista Época. Bom, em 2013, as manifestações e posteriormente, de 2013 posteriormente ao impeachment de Dilma, que levou a eleição mais à frente de Jair Bolsonaro, tornou também campanha eleitoral e no programa de governo de Bolsonaro. Mas aqui cabe uma crítica minha. O que não aconteceu muito na prática. O que o Bolsonaro tinha que ter feito, a princípio, era o quê? Era amarrar a mão dos inimigos. Ele fez isso? Se fez, fez muito pouco. Por quê? Disseu tá livre. Lula não só tá livre, como que ele é candidato à presidência. Teve toda uma manobra do STF para isso. O que mais? Medina tá aí até hoje. A Ângela Maria Slongo não é o maior dos problemas, mas não tive muitas informações dela, mas mesmo assim ela teve um cargo de confiança dentro do Ministério da Pesca, com um salário altíssimo na época, tá? Então, na prática, eu não acho que aconteceu muito isso daí. Ainda assim, temos um grande número de homicídios por ano no Brasil. Ele teve muita pouca força, é porque, enfim, já tá tudo dominado, ou seja, o Fórum de São Paulo tá aí e ele tem mais força do que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário juntos, tá? Bom, e apesar de 2 alunos do COF, o design Carlos Felice e o historiador Evandro Santos de Albuquerque, tentarem publicar o material em 2016, somente em novembro de 2021 que o rascunho do livro foi entregue à Vídeo Editorial, que no caso o Silvio Grimaldo é editor. E, abre aspas mais uma vez, este livro, estava claro, era para ser um acerto de contas, pois foi em virtude desse projeto que o professor fora perseguido, ridicularizado, demitido, ameaçado de morte e finalmente decidira deixar o Brasil. Aquele sofrimento todo, então, não seria em vão, tá bom? E outra, abre aspas, Olavo não apenas denunciou o Foro de São Paulo, ele o tornou visível. O monstro agora tem uma face aterrorizante, certamente mais reconhecível. E reconhecê-la é o primeiro passo para poder enfrentá-la. Fecha aspas, Silvio Grimaldo, Londrina, 6 de junho de 2022. Então, sim, concordo com este texto. Além do mais, foi você procurando as referências, você acha, tanto é que eu vou deixar elas na descrição deste vídeo. E assim, só por esses fatos aqui, sobretudo alguns fatos isolados, alguns exemplos, que foi do Evo Morales, o exemplo do Medina, que ainda consegue uma entrevista depois num programa chamado Sala de Professores, um narcoponto-terrorista consegue uma entrevista num programa chamado Sala de Professores, por professores formados. Alguma coisa está errada. Ou alguma coisa não está certa. E, além do mais, a esposa dele também conseguiu um emprego, um cabide de emprego, enfim. Gente, isso são coisas de 2006 para trás, esses exemplos aqui, tá?
E ainda teve esse prejuízo de 1.289.200.000 reais. Ou seja, só com o texto de apresentação, você já fica indignado com a situação que aconteceu no Brasil. Muito indignado mesmo, tá? Então, este foi o texto, assim, as reflexões que eu tive sobre o texto de apresentação. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser a leitura do primeiro capítulo, este livro maravilhoso. E o primeiro capítulo a gente vai falar sobre a maior trama criminosa de todos os tempos, no caso, o Fórum de São Paulo. Gente, muito maior do que foi feito para dentro da América. Gente, da América, quando eu falo, me refiro à América do Norte, precisamente Estados Unidos. Então a gente tem muito o que ler, muito o que refletir, muito o que aprender, para ao menos a gente chegar nisso aqui, ó. O Olavo não apenas denunciou o Foro de São Paulo, ele o tornou visível. A gente vê o que foi. O monstro agora tem uma face aterrorizante, certamente mais reconhecível. E reconhecê-la é o primeiro passo para poder enfrentá-la. Como é que você vai conseguir enfrentar um inimigo que você não conhece? Só por nomes. O Foro de São Paulo, Foro. Tá, mas quem é? Quem faz parte? Porque é uma entidade, assim. O nome, de fato, é uma entidade abstrato. Você não pega, não é uma substância, não é como um livro, tá? Não é como uma caneta. O que faz parte do Foro de São Paulo são pessoas, são partidos, tá? E por aí vai. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo? Sim, ficou longo. Mais de 20 minutos. Mas esse é o intuito deste canal. Este é o intuito deste canal e este é o intuito destas reflexões. Para que a gente pelo menos enxergue o problema, tá? Enxergue. E mais uma vez, vou deixar bem claro, e não será em eleições ou reeleições que a gente vai resolver esse problema, tá? Não vai ser dessa forma. É somente através do conhecimento. E isso vai demorar anos, décadas, 20, 30 anos. Talvez nem eu veja e talvez nem você veja o resultado deste esforço para abrir os olhos das pessoas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.